Olá, Olá, Malta! Marta. Tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje é o terceiro vídeo da nossa saga para a entrevista do CEF. Então acompanhe com a gente, vamos lá acompanhar como é que foi essa temida entrevista. Galera, primeiramente pedir desculpa a todos vocês pela demora em postar esse vídeo, mas é por um motivo muito especial. Estávamos aguardando a chegada da nossa carteira do CF. Demorou, mas Chegou! como um pedaço de plástico é tão comemorado. É verdade. A nossa jornada até conseguir essa autorização foi muito grande. A começar que escolhemos Bragança para fazer a nossa entrevista, pois era de todos os CEFs o que tinha a data, a agenda mais tranquila e mais próxima ao que queríamos. Mas para isso tivemos que fazer uma jornada, porque não tem voo direto, não tem trem direto para Bragança. Então tivemos que pegar um avião low cost lá para o Porto, né? Pagamos 10 euros. Só que do Porto até Bragança, de autocarro, ônibus no caso, são mais de 3 horas de viagem. Mas, ok, chegamos lá cansados, mas a primeira coisa que fizemos foi procurar onde é que ficava o CEF. Até porque é uma dica bem importante essa. Porque eu já escutei muitos relatos de pessoas que acabam perdendo o seu horário no CEF por não saber onde ficava, acaba se perdendo ao ir. Então a primeira coisa que fizemos foi localizá-lo e só então fomos passear, como chegamos um dia antes. Porque a entrevista de Carol estava marcada para as 10 da manhã, então seria impossível chegar a tempo. Fomos um dia antes e aproveitamos também para conhecer a linda Bragança. No final do vídeo vamos postar algumas fotos, alguns trechos para vocês ver o quão bonita é essa cidade, não é isso? É verdade. Então é isso, gente. Olha, esse vídeo vai ficar um pouco longo, a gente vai dar algumas informações importantes para vocês, mas vamos explicar tudinho como é que foi esse processo da entrevista. Então, como nós chegamos no dia anterior, a gente conseguiu ficar bem tranquilos. No dia da entrevista, como o Jed falou, a minha entrevista estava marcada para as 10 da manhã. Nós conseguimos a nossa entrevista para o mesmo dia. A minha entrevista estava para as 10 da manhã e a do Jed para as 2 da tarde do mesmo dia. Então, nós chegamos no CEF, os dois juntos, por volta de umas 8h30 da manhã, Foi muito. né? Chegamos por volta de 8h30, chegamos bem cedo. Ansiedade a Sim, mil. chegamos bem cedo, já como a gente nunca tinha ido no CEF, não sabia como que funcionava, a gente não quis correr o risco. Então chegamos bem cedo, chegamos junto com os funcionários de lá. É verdade. E graças a Deus eles são muito tranquilos. Quando foi por volta de 9h30 mais ou menos que eles abriram, deixaram a gente entrar, a gente entrou e ficou aguardando lá dentro, por mais que a minha entrevista, né, estava agendada somente para as 10 horas, né, então a gente ficou aguardando lá dentro. E quando foi mais ou menos quase perto das 10, até um pouquinho antes, como o CEF estava bem tranquilo, né, as pessoas que estavam chegando estavam conseguindo ser atendidas bem rápidas, creio eu que não deveria ser para entrevista, porque geralmente demora um pouquinho mais. E então ela me chamou um pouco antes das 10. Só que como a gente estava por advogada, nós tivemos que aguardar a advogada chegar, né? E aí eu pedi para ela esperar um pouquinho, porque a gente estava aguardando a advogada. Mas assim que a advogada chegou, que foi bem pontual, né? Agora às 10 horas, ela já viu, chamou a gente e a gente já foi lá sentar para dar entrada no processo. Ela começou a pedir, a solicitar um por um dos documentos. Para quem ainda não sabe quais são os documentos, né, que nos foram solicitados, tem um vídeo, que foi o vídeo anterior que nós fizemos. Lá tá todos os documentos que foram solicitados, tanto na entrada da manifestação de interesse, quanto aqui no dia da entrevista, né? Então, para quem ainda não viu, pode dar um pulinho lá e ver, tá todos os documentos certinho, tá bom? Então, chegando lá, ela foi nos solicitando um por um, conferia os documentos, né? Conferia se os documentos estavam de acordo com o que a gente colocou na manifestação de interesse, né?
Os documentos que estavam vencidos, ela pedia o atualizado, né? Conferia os dados, conferia a validade, né? Conferia tudo. E também fazia já os scans no momento e ia inserindo esses dados no sistema. Isso. Mas só para lembrar também, galera, exemplo, se você colocou uma morada, um endereço e alterou, você mudou de casa, leva o antigo e leve o atual, porque querendo ou não, eles vão pedir os dois. Eles comprovam que você colocou e depois atualiza. Então, cuidado com isso. Isso serve também para o antecedente criminal, porque a gente colocou o nosso antecedente criminal, né? Ele tem validade por 3 meses. E a gente demorou 9 meses para a entrevista. Então, o nosso antecedente criminal já estava vencido, mas mesmo assim, eles solicitaram o que a gente deu entrada, nós tínhamos que estar com eles em mãos, e o atual que estava com a validade correta, tá bem? Não esqueçam, levem sempre, por mais que esteja vencido, o que vocês inseriram na manifestação de interesse tem que levar. Guardem, tá? Guardem e tem que levar, tá bom? Então, ela foi inserindo, foi pedindo. Quando chegou no contrato de trabalho, no meu contrato de trabalho, lembrando, gente, que nós demos entrada, eu e o GED, por contrato de trabalho, pelo artigo 88. Eu não entrei como reagrupamento familiar e nem ele. Nós dois entramos independentes, né? Então, quando ela me pediu o contrato de trabalho, quando fiz a minha manifestação de interesse, eu estava trabalhando em um outro emprego, né? Tinha conseguido na clínica de repouso, então eu estava com um contrato de trabalho indefinido, não tinha prazo de validade no meu contrato de trabalho. Só que, como eu falei no outro vídeo, eu me acidentei, me machuquei e não tive como continuar nesse trabalho, então eu tive que sair. Então, saindo desse trabalho, eu fiquei um tempo sem trabalhar, né? E uns 2, 3 meses agora antes de vir para a entrevista foi quando eu consegui um outro emprego. Só que quando eu consegui esse outro emprego, eu já consegui como prestação de serviço e emito recibo verde, né? O primeiro era contrato de trabalho, sem data de validade, e fazia um olerite, tinha um recibo de vencimento. Esse já é diferente, é por recibo verde, mas eu tenho um contrato de trabalho. Então, eu levei os dois. Levei o meu contrato de trabalho do primeiro emprego e levei o desse, que eu estou agora nesse momento. E assim que eu apresentei o contrato, foi onde começou a demora da minha entrevista. A minha entrevista demorou em torno de 1 hora, mais ou menos. Foi muito demorada, por alguns motivos que vocês vão acompanhando. O primeiro foi esse, né? Ela meio que barrou, né? Não queria dar continuidade no meu processo, porque como eu tenho um contrato de prestação de serviço, emito recibo verde, ela queria que eu teria que ter feito a manifestação de interesse pelo artigo 89 e não pelo 88, que é o de contrato de trabalho. Mas por sorte, né, como a gente estava com a advogada e pelos conhecimentos que a advogada tem, tanto do artigo 88 pelo artigo 89, a advogada interferiu e falou, não, ela tem um contrato de trabalho, por mais que seja de prestação de serviço, ela tem um contrato. Então, se é um contrato, ela pode sim dar entrada pelo artigo 88, né? Eu não teria que ter dado entrada na manifestação de interesse pelo 89, caso eu não tivesse um contrato de trabalho e somente emitisse um recibo verde sem contrato, né? Aí sim, eu teria que ter dado a entrada pelo artigo 89. Aí a mulher ficou meio assim e tal, mas demorou um pouquinho, analisou mais os documentos, conversou com uma coleguinha do lado, foi lá pra dentro. As duas conversaram e decidiram, então, aceitar esse meu contrato de prestação de serviço. Tá bem? Lembrando que a advogada teve um papel muito importante nesse momento. Exato. É um conhecimento que Um conhecimento que se a gente estivesse lá, só nós dois, seríamos barrados e eu não teria pegado a minha autorização de residência. Aí, simplesmente o processo teria sido cancelado e Carol teria que entrar com nova manifestação pelo artigo 89. Justamente. Então, tudo que fizemos até então teria sido perdido. Sim, né? É verdade. Então, isso aí foi... No caso seu não, porque o GED veio do Brasil já com um trabalho e permanece nesse trabalho desde o início. Sim. Então, os documentos dele são o mesmo. Mas eu, como mudei as documentações, eu tive alguns problemas. E juntando esses problemas, assim que ela fez a solicitação do meu NIS, né, ela verificou que
Desde quando eu saí do meu primeiro emprego até esse emprego, eu não contribuí, porque meu primeiro emprego eu recebia com o recibo de vencimento normal, que é o nosso contra-cheque do Brasil. E eu fiquei sem contribuir desse período até o período que eu iniciei no outro trabalho. A contribuição que a Carol fala, só para deixar claro, é da Segurança Social, Isso. né? Que seria o INSS do Brasil. Isso mesmo. E aí ela já falou assim, mas você não está contribuindo. Aí, desse momento, a advogada interferiu de novo. Porque ela veio me questionar o porquê que eu parei de contribuir, que eu fiquei alguns meses sem contribuir. E aí a advogada interferiu, explicou para ela, falou, não, porque ela se acidentou, ela deu entrada no INSS, que é do Brasil, mas aqui é a Segurança Social, foi negado, porque a gente tinha menos de 3 meses aqui, então eu não teria direito, e eu não pude trabalhar, eu não pude mais continuar trabalhando, né? E por isso que eu não tinha. Aí ela pediu esses documentos, né, do meu atestado médico, pediu o documento dizendo que eu não conseguiria trabalhar. Que foi negado a Que foi Segurança negado, Social. isso, pediu o documento que foi negado à Segurança Social. E eu, infelizmente, não tinha levado. Mais outra dica, levem tudo. Todos os documentos que vocês acham que vocês não vão precisar, vocês E até o que levem. vocês acham que não vai ser utilizado, Leve. Por via das dúvidas. Porque eu não levei esses documentos, eu já fui ficando nervosa, já fui atrás do Jed que tava lá no cantinho esperando. Eu falei, amor, cadê meus documentos? E a gente começou a procurar na nossa pastinha, a gente deixou uma pastinha separada para todos os documentos. Mas infelizmente eu não tinha levado. E por sorte também, a advogada nos ajudou muito nisso. Então ela foi, conversou com a moça lá do CEF, explicou pra ela, falou assim, olha, ela não teve como trabalhar, né? E tipo assim, conversou com ela, e aí ela ficou meio assim também de novo, deu uma saidinha, foi lá no fundo, e eu já comecei a ficar nervosa, porque tipo, já é a segunda coisa que ela pede, e a gente meio que escorrega ali, né? Aí a advogada falou, não, fica tranquila, tal. Aí ela pegou, voltou, foi pedindo os outros documentos, né? Foi assim, peraí, vou verificando os outros documentos. E acho que por fim ela acabou aceitando. E questionou também a questão do meu trabalho, porque eu tinha emitido alguns recibos de uns 2 meses antes, né? Mas o meu contrato de trabalho só dava início praticamente 2 meses depois. E aí a advogada interferiu e falou, não, porque era o período de experiência, mas ela recebeu por esse período de experiência. Então, assim, eles questionaram tudo, né? Perguntaram tudo, todos os documentos que eu entregava, como eu tinha documentos que estavam com alterações, né? Tipo, com parte de trabalho e tudo. Então, eles questionaram mesmo tudo. E a nossa sorte, a minha sorte, foi porque a gente estava com a advogada. Então, ela conseguiu se sair muito bem nisso e fazer com que eu especificamente conseguisse autorização de residência, porque creio eu que se não fosse por ela a gente não teria conseguido, pelo menos eu, né, a casa do GED era um pouco mais fácil. Então a minha entrevista demorou mais ou menos 1 hora, né, com esse lance de entregar documentos, com esse lance de conferir documentos, conferir datas, tive esses percursos no meio do caminho, mas por fim, nós achamos também que não iríamos pagar a coima, poderia ser que não conseguisse, porque, se eu não me engano, a advogada falou que tem um tratado, acho que é do Norte, Nordeste, Centro, assim, tem um lance lá que eles falam que não é cobrada essa coima. É porque muda de região para região. Cada região de Portugal tem um CEF como se fosse separado, são delegacias separadas. Então, cada uma gere de uma forma. Exemplo, a do centro de Lisboa, se você fizer a manifestação de interesse dentro do seu visto legal, se você já não tiver irregular, eles não te cobram a coima, porque se demorou 10 meses depois da manifestação, a culpa é do CEF, que faz todo sentido. Você fez a manifestação, o CEF demorou a te chamar, você não teve culpa nenhuma. Já no caso em Bragança, eles não querem saber, tem que pagar a multa de qualquer jeito. Na verdade, as meninas lá até não conheciam isso e concordaram. A própria funcionária do CEF concordou, falando que realmente não tem lógica cobrarem essa coima.
ligaram para uma superior, a gente ficou lá sentado, esperando Aguardando. o retorno da ligação dessa superior lá do CEF, para saber se era correto ou não cobrar essa coima da gente, porque elas informaram que estavam cobrando de todo mundo. Mas como a advogada informou para elas que essa coima não deveria ser cobrada, elas ficaram em dúvida ainda. E a gente ainda ficou aguardando essa confirmação se a coima ia ser cobrada da gente ou não. E acabou que, por fim, essa moça lá retornou a ligação e informou que realmente tem que ser cobrada a coima. Porque, desculpa te interromper, mas é porque é basicamente o seguinte. Entramos aqui, tínhamos 3 meses como turista. Conseguimos emprego. Assim que conseguimos emprego, já demos uma manifestação de interesse, quero ficar, estou com toda a documentação, já estou contribuindo com a segurança social, então eu quero continuar. Sim. Então, se você deu entrada no período em que você estava legal, por que você vai pagar o período que você ficou irregular se você estava aguardando retorno do governo? Isso não faz sentido nenhum te cobrar. Mas, infelizmente, tivemos que pagar essa multa injustamente. Mas, e essa multa é 250 euros, né? Paguei 250 euros eu, 250 o GED. Passamos o cartão lá no CEF de Bragança. Tem a maquininha, não sei como é que deve ser nos outros CEF, mas a gente estava com o cartão. Não imaginávamos que ia pagar, mas por sorte nós tínhamos dinheiro. E pagamos essa coima. E aí, após pagar essa coima, aí ela já me deu o papel para assinar, já levantamos. Quando eu vi que ela me deu o papel para assinar, perguntou se a gente tinha o dinheiro para pagar primeiro, né? Você tem o dinheiro para pagar? 250 euros? Aí eu falei, tenho. E aí, quando ela falou isso, que a gente tinha o dinheiro para pagar, eu já dá uma aliviada, já respirei aliviada, já olhei pro Ged que tava lá no cantinho, já deu certo. Você já paga a multa, que é o 250, paga a confecção do cartão. Isso. E mais a emissão para casa. E ficou 47 o cartão com a emissão cartão. E mais 250. Acho que mais uns 8 euros, acho que foi em torno de 8 euros. A gente vai pegar depois um extrato e vamos colocar aqui escrito quanto que foi o valor do cartão para aqui para Lisboa, para nossa residência. Porque nós pagamos para receber o cartão em casa, porque não valeria a pena a gente ir para Bragança só para pegar o cartão. Então a gente preferiu pagar, sairia muito mais barato, para eles enviarem um cartão pra gente, porque como a gente tem entrada, né, lá longe. Então ela pediu, eu paguei a coima, já levantei, já fui lá pro cantinho, fomos lá tirar foto, né, fazer a assinatura, reconhecer tudo. Por fim, o meu processo deu tudo certo. Eu gostaria de ressaltar, gente, que tem muita gente que pensa assim, eu vou gastar dinheiro com advogada, é dinheiro jogado fora. Gente, pra mim, em específico, foi muito importante ter uma advogada, porque senão eu não teria conseguido. A experiência, o conhecimento que eles têm para nos ajudar é ímpar, né? E por mais que a gente andou tudo na linha, por mais que a gente levou tudo certinho, aqui eles exigem, eles vão a fundo. Então, assim, um alerta. Tragam tudo certinho, tragam tudo de acordo. Se você tiver qualquer documento que você tiver, a partir do momento que você colocou o pé aqui em Portugal, levem tudo que vocês têm. Tudo, porque se vocês forem dar entrada sozinho, todo esse processo que a gente fez, a gente poderia ter entrado sozinho. Mas no meu caso, por mais que tivesse tudo certo, que eu tivesse com todos os documentos fora ou da saúde que não, ia ter dado errado. Então, assim, foi muito importante o papel dela. Eu não me arrependo de momento algum de ter solicitado, de ter contratado, porque agora eu tenho o meu cartão em mãos, né? Então, pra mim, foi excepcional. Excepcional ter a presença da advogada e por ela eu consegui a minha autorização de residência. Exatamente. E aproveitar o gancho, você está falando de advogada. Assim que ela estava com o Carol fazendo a entrevista, a minha estava agendada para as 2 da tarde. Só que ela já conversou com a moça. Como estava tranquilo, ela pediu para adiantar o meu, já que eu estava lá, já estava com a documentação. Boa parte da documentação era a mesma de Carol, como morada, né, essas coisas. E deixaram. Então, quando deu 11 e pouco, eu fui chamado e consegui adiantar também pela advogada, como ela falou lá, e conseguimos. E detalhe, a advogada ainda falou que foi o único CEF, que ela já trabalhou com muitos CEFs,
Foi o único CEF que permitiu adiantar a entrevista antes do horário marcado. Porque o do GED estava marcado para as 2 e ele foi atendido por volta de 11h30, meio-dia. Né? E eles adiantaram a entrevista dele e ele conseguiu ser atendido antes do horário. Né? Realmente, o CEF de Bragança é um dos mais tranquilos que tem cá em Portugal. Eu já tinha ouvido e lido alguns relatos e realmente é muito tranquilo. Sim. Os funcionários lá são muito divertidos, muito tranquilos. Sim. Realmente eles vão implicar com a questão da documentação porque é o trabalho deles. Então, se você não conseguir passar no processo, é porque realmente você falhou em alguma coisa. Você não levou alguma documentação, você omitiu alguma informação e não deu certo. E eles passam pente fino mesmo, gente. Passam mesmo. Exemplo. Quando eu fui, o meu era mais tranquilo, porque eu estou na empresa desde que cheguei, só muda as datas de contrato, então o meu foi mais tranquilo. Mas ainda assim, ela questionou porque o meu contrato que eu dei, que eu entrei na manifestação de interesse, ele tinha sido recusado, tinha sido invalidado. Então assim que eu cheguei lá, o sistema estava invalidado. Então ela ficou, não, mas está invalidado. Invalidaram aqui. Eu levei os atuais, levei os antigos. E ela não sabia o porquê tinha sido invalidado. Então demorou um pouquinho até ela perceber, mas aí a amiga dela ajudou. O que acontece é, como eu cheguei aqui com um contrato de 6 meses, praticamente venceu esse período de 6 meses, porque a gente conseguiu a entrevista com 9 meses. Ou seja, o primeiro contrato estava vencido. Mas ela não soube identificar isso, mas ela precisava identificar o porquê foi invalidado e para justificar junto ao sistema, ok? E apresentar o novo contrato que eu tinha, que já são mais 1 ano. Eu acho que no meu foi o único impedimento, foi isso. Mas assim, é só para vocês ver que realmente é analisado. Datas, a empresa, eles verificam tudo. Tudo, né? Tudo. Eles passam literalmente um pente fino e estão corretos. E ela até falava assim, olha gente, desculpa, mas eu preciso fazer isso, né? Eu preciso passar esse pente fino. Ela até contou algumas histórias de algumas burlas, de alguns documentos falsos. Então eles recebem de tudo lá. Tem muita gente que faz de tudo para conseguir, falsifica documentos. Então elas precisam passar esse pente fino, né? Para realmente fornecer o título de residência para quem realmente está com tudo correto. E não é errado. Então elas eram tão tranquilas que ela até falava assim, gente, desculpa, mas eu preciso fazer isso, olha, né, desculpa, mas vamos conferir esse documento, desculpa, mas eu tenho que ir ali e verificar junto com a minha colega se realmente posso aceitar isso. Então elas estavam sempre conversando e estavam sempre assim, realmente conferindo tudo, todos os documentos, tudo que elas puderem pedir, elas pediram. E ela ainda falava, né, olha gente, desculpa, mas eu preciso fazer isso. É verdade. Mas enfim, gente. Então, olha, esse vídeo ficou bem grande. Tá tudo certo? Tá. Mais alguma coisa? Acho que o meu foi mais tranquilo. O do Jed demorou meia hora, gente. Menos de meia hora. Acho que foi uns 20 minutos na entrevista dele. Foi bem rápida. Ela pediu, até porque os nossos documentos eram iguais, né? Só mudava o contrato de trabalho dele, que é do trabalho dele. O resto, demorado, tudo. Foi praticamente só atualizar a documentação. Que estava na manifestação de interesse. Estava na manifestação e pagar a multa que veio também. Facada. Foi. Só uma coisa para não ficar dúvida, a Carol falou muito em coima. Para quem não sabe, coima é a mesma coisa de multa. Só se gera uma confusão aí, mas é a mesma coisa. É verdade. Bom, gente, então é isso. Esse vídeo ficou bem grande, mas é necessário porque a gente possa ter explicado para vocês com o máximo de detalhe que a gente lembrou. Sim. Porque já tem mais de um mês que a gente fez a entrevista. Infelizmente a gente não conseguiu gravar esse vídeo antes, também estávamos esperando o cartão chegar para ter uma concretização para passar para vocês. E é o seguinte, elas disseram para nós lá na entrevista que com 20 dias chegaria o nosso cartão, né? Que o cartão ia chegar aqui na nossa residência. E a gente teve uma colega nossa pessoal que também deu entrada no mês passado. E o dela chegou com 14. Então, quando deu 14 dias, a gente já começou toda hora olhando no correio. Gente, nosso cartão não chega. Mas com 20 dias certinho, 20 dias corridos da data que a gente deu a entrada lá no CEF, o nosso cartão chegou os dois juntos. Chegou no prazo certinho do que eles estipularam pra gente, né? Nem mais nem menos. Veio com tudo certo, os dados todos certinho. Então, eles pediram 20 dias pra chegar aqui.
deu tudo certo, então a gente estava esperando chegar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, comentem aqui, escrevam pra gente, nós vamos ter prazer. Exatamente. Alguma coisa que a gente esqueceu de falar, alguma dúvida, coloquem aqui que a gente vai ter muito prazer em falar, tá bem? E vamos colocar aqui nessa descrição também todos os documentos, para ficar mais simples também, caso você queira copiar aqui e ir checando, Isso. pode fazer isso também, que facilitar, né, a vida da galera. E eu acho que é isso. Então, gente, obrigada Curtam por esse acompanhar. vídeo, por favor, compartilhem, passa para quem ainda não tem essa informação. É verdade. Assine o canal também, que é muito importante para nós. E o sininho. Ative o sininho lá para receber notificações de vídeos. E agora nesse finalzinho, eu sei que o vídeo já tá grande, mas vamos colocar algumas fotos, alguns trechos de Bragança. De Bragança, uma para cidade... vocês verem que é o interior de Portugal, como os outros que a gente já foi, que é belíssimo, Entrou é pra incrível. nossa história, né? Então, eu desejo muita sorte para vocês, gente, muita sorte nessa jornada de vocês para conseguir a residência. É possível, se você tiver tudo certo, com tudo guardado, guardem tudo. Mais uma vez é importante lembrar. Me desejo muita sorte, que vocês consigam a autorização de vocês nessa nossa jornada de imigração e de procurar uma coisa melhor pra gente. Qualquer dúvida, falem conosco. Se quiser auxílio, algum auxílio em documentação, a gente pode passar a nossa experiência pessoalmente para vocês. Caso queira contato de advogado, também pode falar que a gente indica a nossa advogada e explica todo o processo que houve, né? Pra galera. Tá bom? Então é isso, gente. Um Beijo beijo. pra vocês. Tchau. Até a próxima.